você que acompanha o nosso programa já conhece o nosso consultor, Dr. Sérgio Migliorini. Ele que é cirurgião dentista, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde. Muito obrigada por nos receber mais uma vez aqui no seu consultório. Eu que agradeço. Doutor, vamos começar esse bate-papo entendendo qual é o trabalho realizado pelo especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial? Perfeito. A especialidade de cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial é uma especialidade odontológica e a competência básica da especialidade é exatamente o atendimento a deformidades dentomaxilofaciais, tumores e neoplasias benignas, né, da cavidade oral e da face, traumatismos, principalmente traumas faciais e traumas mandibulares, após acidentes, quedas, agressões, que hoje em dia é cada vez mais comum, disfunções articulares da articulação temporomandibular. Na nossa sociedade atual nós temos uma gama de pacientes que sofrem de algias e dores faciais, nós chamamos de dores faciais, na verdade são dores pré-auriculares relacionadas ao sistema mastigatório, sistema de cavidade oral, a especialidade ela atua basicamente nessas vertentes, né, da própria cirurgia. Entendi. Falando sobre a cirurgia ortognática, né? Na nossa outra entrevista nós tivemos a oportunidade de saber um pouquinho a respeito, mas é bom lembrar. A cirurgia ortognática, como é essa cirurgia? A cirurgia ortognática é uma cirurgia que ela visa a correção funcional dos distúrbios da face, de deformidades faciais e de distúrbios mastigatórios, né, que podem acarretar exatamente disfunções articulares, perda de mastigação de maneira adequada, de respiração, de fala e de deglutição, e de postura, inclusive, que são as funções fundamentais do estômago, né, da face e da cavidade oral. A cirurgia ortognática, ela compreende um mecanismo técnico, né, de uma execução cirúrgica, né, de um preparo ortodôntico prévio e depois de uma execução cirúrgica e a continuidade desse preparo ortodôntico com o aparelho ortodôntico, exatamente com o objetivo de corrigir essa deficiência, principalmente a deficiência que inclusive é uma deficiência óssea e dentária. Ela é indicada para quais casos? Os pacientes que possuem, essa tua pergunta é muito ampla, eu vou tentar objetivar. A maioria dos pacientes que possuem má oclusão dentária, ou seja, os dentes não se encaixam de maneira correta, mas não só pelos dentes em si, pelo crescimento facial inadequado, ou seja, quando o paciente tem a mandíbula mais avantajada ou a maxila mais avantajada ou a conjunção desses fatores, isso pode gerar uma deformidade, que é considerado uma deformidade e uma disfunção de todo o sistema mastigatório. E a cirurgia ortognática basicamente visa isso, mas não só isso. Esse tipo de mastigação inadequada pode levar também à disfunção da articulação temporomandibular, como a gente já comentou. Sim. E isso pode gerar dores faciais assim, ininterruptas, afastamento de trabalho, um custo social e laboral muito grande para esses pacientes. Então, quando há uma indicação dessas alterações do esqueleto da face e dos dentes que possam ser corrigidos pela cirurgia ortognática, com certeza é executado. Nós temos também os pacientes que sofrem de apneia obstrutiva do sono, o pessoal fala de ronco. O ronco é uma outra vertente da doença de tecido mole. Mas quando o paciente tem a síndrome de apneia obstrutiva ou hipopneia, que faz com que ele não durma de maneira satisfatória, ele não sature de maneira satisfatória o oxigênio, ou seja, que ele tenha sequelas que isso possa gerar, que são sequelas de obesidade, sequelas cardiológicas, sequelas da própria vigília e atenção no seu trabalho, e até pacientes que sofrem alguns acidentes automobilísticos quando estão dirigindo porque dormem ao volante, porque não dormiram bem à noite, e às vezes não têm essa noção. A cirurgia esqueletal, que seria a cirurgia ortognática que a gente faz, ela ajuda muito a otorrinolaringologia, inclusive, a corrigir esse tipo de deficiência. E isso é extremamente importante, porque a nossa sociedade hoje sofre muito com esse tipo de ação. Na década passada, essa modalidade de cirurgia ela não era utilizada para esse fim. E hoje ela é utilizada amplamente, desde que bem indicada. Que bom, doutor. É importante também, né, passar essa informação das pessoas estarem procurando pelo especialista realmente nesse assunto, porque às vezes você perde muito tempo procurando outros especialistas que de repente não vai estar lhe ajudando e direcionando, né? E aí perde-se tempo e qualidade de vida, isso né? Isso mesmo. Doutor, agora nós temos dúvidas de telespectadores, vamos ver? Sim, com certeza. Primeira pergunta. Carlos, quando você tiver realmente só a roncopatia, que seria o ruído ao você dormir,
Essa roncopatia ela pode estar relacionada só ao tecido mole de orofaringe, e aí a cirurgia ortognática só para esse aspecto não estaria indicada, ou a cirurgia ortognática poderia estar relacionada a síndrome de apneia e hipoapneia obstrutiva, que na verdade o ronco pode ser um dos sinais, mas você pode ter realmente a perda, a obstrução de via aérea quando você dorme, ou seja, parar de respirar. Isso pode fazer com que você tenha um problema grave de saúde, como a gente comenta eventualmente, tendo déficit de atenção durante o dia no seu trabalho, problema cardiológico, obesidade, dentre outros problemas. Então sim, a cirurgia ortognática ela estaria indicada quando você constatar através de exame diagnóstico adequado, que seria tomografia de via aérea ou até a polissonografia, esse tipo de deficiência, que seria a deficiência da perda de via aérea quando você dorme ou parada de respirar. Ok, Odete, a tua dúvida é uma dúvida que ela é pertinente não só a você, como aos outros pacientes também. A cirurgia ortognática, além de tudo, você tem sempre o advento e o benesse da estética, né, na própria cirurgia, embora ela tenha um cunho funcional obrigatoriamente, ela é feita por dentro da boca. Tanto no segmento de maxila como de mandíbula, essa cirurgia ela é feita dentro da boca, dentro da mucosa, então ela não deixa absolutamente nenhum tipo de cicatriz. Inclusive os pacientes que operam depois de um tempo, né, no pós-operatório, não se percebe que ele operou, não fica basicamente nenhum tipo de cicatriz ou sequela desse tipo de cirurgia. A resposta à pergunta é extremamente interessante. A resposta biológica ela é individual. Então, após uma cirurgia ou qualquer tipo de trauma que você possa ter no sentido geral, independentemente de cirurgia ou não, o teu organismo ele vai responder de uma determinada maneira. Normalmente, dentro da estatística pós-cirúrgica, de 15 a 20 dias esse paciente está totalmente recuperado ao trabalho, ao seu retorno da vida social ao trabalho. Alguns pacientes respondem mais brevemente e outros um pouco mais lentamente, mas a média de 20 dias é o suficiente para que você tenha uma ótima recuperação. Inclusive já regride o edema, a face já retorna em sua posição, a sua nova feição, a sua nova posição, gerando uma nova função a esse sistema. Doutor, e existe uma idade preferencial que já possa aconselhar fazer a cirurgia? A cirurgia ortognática ela não é só uma cirurgia considerada uma cirurgia segmentar para essa estrutura óssea maxila e mandíbula. A gente considera também a cirurgia ortognática a cirurgia de expansão do céu da boca. Eu vou dar um exemplo para vocês. É muito comum o jovem, o adolescente, ser respirador oral e ele ter uma hipoplasia, um estreitamento do céu da boca em relação à mandíbula. Quando isso ocorre, já na pré-adolescência já é possível executar esse tipo de cirurgia, porque é uma cirurgia de expansão do palato, ou expansão da maxila, para que ele tenha esse tipo de correção dessa deformidade que nós consideramos transversa. Então ela é considerada uma cirurgia ortognática também. Agora, a cirurgia ortognática, como todos naturalmente conhecem, que é aquela da deformidade da maxila, da mandíbula, ou do prognata, do micrognata, essa cirurgia normalmente ela é executada e preferencialmente após o término do crescimento ósseo, ou seja, o término do crescimento biológico, que para mulheres em torno de 15, 16 anos, para homens em torno de 17, 18 anos. Claro, antes da execução da cirurgia ortognática no púbere ou no adolescente, nós executamos alguns testes de crescimento ósseo que podem determinar se esse ciclo se encerrou ou não. Se o ciclo se encerrou, já é possível fazer esse tipo de cirurgia tranquilamente. Ok, doutor. E a cobertura? O plano de saúde faz a cobertura? Perfeitamente. Isso está previsto no rol de procedimentos médicos, né, e como o plano de saúde médico, não odontológico, ele concede ampla cobertura a essa cirurgia pela funcionalidade. É totalmente coberto pelo plano de saúde, legalmente é. Ótimo. Doutor, claro que o paciente vem através da estética, através de algumas dores, mas para o doutor, claro que a função é primordial, né? A satisfação desse paciente, quando acaba de fazer o processo, que volta, autoestima, como que é, doutor? Muda muito mesmo? Muda. Eu vou falar uma coisa para vocês, isso é muito interessante, porque antes da cirurgia, como qualquer modalidade cirúrgica, nós, pelo menos o nosso grupo, nós falamos muito com os pacientes em relação a esse tipo de aspecto.
E eu vou falar uma coisa para vocês, os pacientes transformam a sua vida, a qualidade de vida, que é o que a gente preserva, tanto na função quanto na estética, muda totalmente. O paciente passa a se autoaceitar. Nós temos inúmeros depoimentos de pacientes que são muito interessantes, e acho que o tempo não nos cabe discorrer, mas é assim, é muito, muito satisfatório para a nossa equipe, inclusive, porque o paciente sai feliz, ele tira foto com o grupo, ele publica, ele coloca no Facebook, põe na rede social, isso é muito legal. Então, isso nos dá satisfação, embora o nosso objetivo é equilibrado e a gente preserva realmente a função. Doutor, muito obrigada por todos os seus esclarecimentos, obrigada por responder de forma tão clara aí aos nossos telespectadores e até o nosso próximo encontro. Tá bem, muito obrigado, eu agradeço e estou disponível a vocês ao momento que desejarem. Obrigado. Obrigada, doutor. Continue com a nossa programação e mande suas dúvidas para o e-mail que você acompanha na sua legenda. Nós acabamos de falar com o Dr. Sérgio Migliorini. Acesse o site e acompanhe as nossas entrevistas.